Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Espero que tenham passado uma semana abençoada, né? Na glória de Deus, porque Ele é magnífico, né? Hoje eu preparei para vocês uma mensagem com o tema Preparando a Glória de Deus. Esse texto ele fica lá em 2 Crônicas, no capítulo 4, né? Então eu trouxe hoje essa palavra para vocês. 2 Crônicas, capítulo 4. Lá no versículo 1, fala o seguinte: Salomão também mandou fazer um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4,5 metros de altura. Então, esse é o versículo 1 de 2 Crônicas, capítulo 4. Esse capítulo, ele mostra a grandeza de Deus, né? A quem o altar seria colocado. E seria um altar delicado, né? Então, Salomão mandou construir esse altar grandioso. E aí, me vem a questão, né? Como é que temos tratado a casa de Deus hoje? Será que o que fazemos para Deus a gente faz com excelência? Qual que é a qualidade da nossa adoração? Qual que é a qualidade do nosso serviço? Qual a qualidade do nosso ministério? Né? Então eu venho trazer esse tema para vocês hoje para reflexão, tá bom? Deus é Deus, Ele é Deus de ordem, Ele é Deus de detalhe, né? Todo esse capítulo, capítulo 4 de 2 Crônicas, ele descreve medidas, utensílios, materiais e números exatos. Então, tudo isso nos leva, nos remete, né, à ordem, à disciplina, né? O Espírito de Deus inspirou o autor bíblico de 2 Crônicas, eu acredito que seja Esdras, se eu não me engano, né? O autor bíblico registrar cada detalhe da construção, né? Por quê? Porque as coisas de Deus são organizadas, as coisas de Deus são com detalhes, né? E esse capítulo todo descreve isso. Descreve todos os detalhes, todas as medidas, todos os utensílios e todos os números exatos de medida, né? Não é de qualquer jeito. E isso nos ensina que Deus se importa sim com os detalhes da obra dele. Se importa. Então, assim, com a qualidade da qual você está fazendo. E também da nossa vida. Se importa com a qualidade da nossa vida, com o que a gente está entregando a ele, né? Porque ele entrega pra gente o melhor. Será que a gente está entregando também o melhor a ele? E se temos entregado tudo a Deus, até os detalhes mínimos das nossas vidas, né? Se a gente tem feito isso no nosso particular, né? Se a gente tem entregado os detalhes em caráter, em escolha, em atitude, se tudo isso vem sendo entregue a Deus, o nosso secreto. Então esse capítulo, ele nos traz o cuidado que Deus tem com a obra, né? E esse capítulo todo nos remete a isso. Vamos ler lá do versículo 4 ao versículo 6. Ele fala o seguinte: o tanque sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 voltados para o oeste, 3 voltados para o sul e 3 para o leste. Ficava em cima deles e as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. As espessuras do tanque era de 4 dedos, e sua borda é como uma borda de cálice, com uma flor de lírio. Sua capacidade era de 60.000 litros. Fez 10 pias, colocando 5 no lado sul e 5 no lado norte. Nelas eram lavado tudo que era usado nos holocaustos, quanto que o tanque servia para os sacerdotes se lavarem. Né? Então, o mar de bronze. O que significa
significa purificação antes da adoração. Isso aqui nos ensina a nos purificar. Quando a gente vai entregar uma adoração, o que a gente fez para entregar uma adoração de qualidade? Um culto de qualidade, né? Você se purificou? Nesse caso, aqui, eles se lavavam dentro desses tanques, né? Eram mesmos tanques que eram usados para ser lavados os utensílios que eram usados nos holocaustos, né? E ele é bem claro, ele nos remete à purificação. Então, o mar de bronze, ele era usado para purificação dos sacerdotes antes do serviço. Ninguém podia servir o templo sem se purificar. Ninguém podia servir o templo de qualquer jeito. E isso hoje serve pra gente, né? Nós não podemos entregar um culto a Deus de qualquer jeito. Nós não podemos ir lá e entregar de qualquer jeito. Eu cheguei aqui de qualquer jeito. Não. A gente tem que entregar o melhor. A gente precisa se limpar espiritualmente antes de servir. A santidade, ela continua sendo essencial, né? Então, assim, você precisa se limpar antes de servir ao Senhor. Você precisa se santificar antes de entregar, tá? E aí, quem subirá ao monte do Senhor? Lá em Salmo fala, o que é limpo de mãos e puro de coração. Esses vai ser o que subirão o monte do Senhor. Tá lá em Salmo 24, 3 e 4. Tá? Então fala que só subirá ao monte quem é limpo de mãos e puro de coração, né? Mais uma vez Deus mostra pra gente que nós temos que ser santos, que nós temos que nos purificar. Às vezes nós vamos a uma igreja entregar um culto e faz essa entrega de qualquer jeito, né? E assim, devido às vezes correria do nosso dia a dia, tudo, e não é assim que tem que ser feito. Antes nós precisamos sim nos purificar, nós precisamos sim estar em santidade, para depois entregar um culto, uma adoração de qualidade a Deus. Tudo naquele tempo, cada peça, cada símbolo, cada coisa, ela tinha um significado, tá? Por um exemplo, o altar apontava para o sacrifício de Cristo, né? O mar de bronze, que era a pia, o tanque que eles se purificavam, apontava para a purificação do sangue de Jesus, né? Os castiçais apontam para Jesus, a luz do mundo, né? As mesas com pães, Jesus era o pão da vida, né? Então, tudo naquele templo tinha um significado. Toda a estrutura do templo apontava para quê? Para a glória de Cristo. Hoje, nós somos o templo, né? E a nossa vida deve apontar para Ele também. Como naquela época todos os utensílios apontavam simbolicamente para Cristo, hoje, como nós somos o templo do Espírito Santo, a nossa vida tem que apontar para Cristo, né? A nossa vida tem que ter o significado. Conclusão disso tudo. Você tem preparado um espaço para a glória de Deus, né? O capítulo 4, ele termina nos mostrando tudo pronto para que a glória de Deus se enchesse naquele templo, né? Que acontece logo em seguida no capítulo 5. E antes da glória vir, houve preparo, houve santidade, houve dedicação, né? Então, tudo isso o texto nos remete, nos mostra, né? E nós? Se nós queremos ver a glória de Deus nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso ministério, na nossa igreja, nós precisamos fazer com excelência, nós precisamos viver com santidade, nós precisamos viver a santidade, servir com propósito, né? Nós precisamos apontar para Cristo, fazer com que a nossa vida aponte para Cristo, nós precisamos refletir Cristo em nossas vidas, né? Então, assim, não é de qualquer jeito.
Segunda Crônicas, capítulo 4, mostra também a ordem que Cristo tem, né? As coisas de Deus, elas são organizadas, elas não são de qualquer jeito. Não é simplesmente você ir fazer de qualquer jeito. Porque Deus se agrada da ordem, Deus se agrada de coisas organizadas, de coisas que, quando você organiza, isso significa que você tirou um tempo de qualidade, que você se purificou para fazer aquela entrega, que você se santificou para fazer aquela entrega, tá? Então fica aí. O templo ele foi feito com zelo e amor para Deus. Hoje, o templo somos nós, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E aí, nós temos que parar para poder refletirmos. Deus está pronto para habitar em nós? Nós somos um templo organizado? Nós somos um templo que Deus vai se agradar em estar habitando, né? E aí fica aí o questionamento para vocês. Então busquem sem cessar, busquem a santidade, busquem com propósito, busquem servir, busquem qualidade, busquem organização, tá bom? Então é isso, a nossa reflexão dessa semana. Espero que todos tenham uma excelente semana e fiquem com Deus.